Graças a paz, amém, irmãos? Graças a paz, amém, irmãos? É bom estar na casa de Deus essa noite. Eu estava lá em casa agora na parte da tarde, às 5 horas, tomando café, e eu tinha, desde a semana passada, escolhido esse texto para pregar, e eu falei assim: filho, você acredita que eu estou aqui tomando café? Já tem uns 3 domingos que eu estou ouvindo falar que o pastor Zé está indo na igreja. Ele não aparece. Você quer ver que hoje eu escolhi esse texto gêmeo para pregar, e ele é professor nessa área, ele vai aparecer por lá? Aí eu, que isso? Ele não está aqui não. Aí, escuta o que eu estou te falando. Eu estou ali na frente, já com o termômetro assim, aí eu escuto a Deus falando: pastor Zé, o senhor por aqui? Rapaz, me deu um estado de nervo, pastor Zé. O que você está tremendo? Eu voltei, eu falei para você. Mas Deus tem misericórdia. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Zé, pela vida da irmã Jane, da Rebeca, do rapazinho Daniel. Eu tenho certeza que Deus está usando a vida desses irmãos nossos ali naquele país para glorificar o nome de Deus. Irmãos, Deus tem concedido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, algumas vitórias. Algumas vitórias não financeiras, nada, mas Deus tem desenvolvido em mim algumas situações. Eu, pela graça de Deus, no ano passado, eu terminei o meu segundo grau com intenção de ir para o seminário, e eu cheguei agora, nesses últimos dias, estava enrolando para fazer uma prova lá no seminário. Sexta-feira, agora que as aulas começaram, amanhã terá a primeira aula inicial, terça-feira já começa o seminário, e eu fui lá sexta-feira, peguei bicicleta, saí da estamparia, fui lá na sede, tinha combinado com a Silvia. Aí fiz a redação lá, e aguardando o resultado, porque o pastor João ia corrigir a redação, e a Silvia falou: olha, para você iniciar vai depender do resultado da sua redação, da sua nota. E ontem à tarde foi um momento de alegria para mim, quando a Silvia me ligou, falou que eu tirei 7,8 na redação, eu estava aprovado para fazer o seminário. Então eu glorifiquei a Deus por isso. E domingo passado, eu cheguei em casa, falei para ele: Vivi, você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esse negócio de seminário para o ano que vem. Porque tem retiro, estou pagando um consórcio no carro, e a gente vai ter que investir outro dinheiro nessa área também, a gente está apertado. Eu vou deixar isso para o ano que vem, para 2017. E eu falei isso aí, mas se Deus estiver nesse negócio, eu nunca alimentei meu coração, desejo de ser pastor, desejo de fazer seminário, correndo no decorrer do tempo. Já estou quase 16 anos aqui na igreja, nunca, assim, foi uma circunstância de pessoas sendo usadas para falar comigo. E eu peguei que se for Deus estiver nesse negócio, Deus vai me mostrar alguma coisa. No quarta-feira, eu quero ser sincero com os irmãos. O Fluminense estava jogando no Valguinho. O ingresso era 1 quilo de alimento não merecido. Eu não vou perder essa de jeito nenhum. Eu fui no tricolor, o Gustavo passou comigo nas férias, vou levar ele para o Fluminense. Ainda mais por 1 quilo de alimento. E eu peguei, quando foi às 10 para as 7, eu desisti de ir, eu vou à igreja. Eu preciso da igreja. E eu peguei a Bíblia, então Gustavo e meus irmãos para a igreja. O culto foi uma bênção e tal, poucas pessoas, mas Deus estava presente aqui no nosso meio. E quando eu cheguei ali fora, o irmão chegou para mim e falou: Carlos, eu ia fazer uma viagem, mas deu alguns problemas, não vou poder ir mais, deu um problema, e eu já trouxe de casa um cheque. Eu quero te ajudar nessa primeira mensalidade aí do seu seminário. E uma pessoa chegou perto da Bíblia e disse assim: Bíblia, eu estou arrumando minha aposentadoria. Na hora que eu consegui já papelagem, já está todo encaminhado. Eu quero ofertar R$2.000 para o Carlos para dar o seminário dele.
Então eu creio que se Deus está me chamando, Deus vai levantar pessoas ou vai me dar trabalho para eu poder pagar o seminário. Então eu glorifico a Deus. Eu vou peço que os irmãos continuem orando pela minha vida, continuem orando pela minha família. Eu não tinha motivo para poder largar o meu trabalho. Graças a Deus, o meu trabalho vai me deixar rico, mas pelo menos tenho me sustentado até hoje. Deus tem me sustentado através do meu trabalho. Então não tenho interesse nenhum de se eu chegar até lá no final do seminário para ter condições financeiras melhores. Graças a Deus, não almejei isso na minha vida até hoje. Estou dentro daquele texto de Mateus que diz: buscar o reino de Deus, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Eu aprendi com a mulher aquilo que é necessário, o pão, o que vestir e a nossa alimentação. Esse Deus tem cuidado de mim nesse tempo. Então não tem necessidade para isso. Mas Deus chama aquele que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele que sustenta aquele que Ele chama. Então peço aos irmãos que orem pela minha vida, pela vida da minha família. A gente tem um interesse de campo missionário, então eu tenho certeza que esse conhecimento, se for da vontade de Deus, que eu concluo esse curso lá, vai ser muito agregado para a minha vida, para a vida da minha família. Quando eu voltei a estudar a Bíblia, eu vou entrar nesse negócio e eu quero que você seja bem sincero. Você quer ir comigo? Se ela falar assim, não, eu já abordava, porque não tem como você ir para o campo missionário, você ir para um ministério, se a sua esposa não estiver contigo, se a sua família não estiver contigo. Então a Bíblia aceitou e Deus tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades. Eu tenho certeza e conto com as orações dos irmãos, porque alguns ajustes eu tenho que fazer na minha vida, mas eu sei que isso é para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para me dar uma respirada melhor ainda, para me acalmar aqui do pastor Zé, a gente vai estar louvando a Deus, e logo depois a gente vai estar pregando a palavra de Deus.
Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38, versos de 1 a 6. Gênesis capítulo 38, de 1 a 6, primeiro livro da Bíblia, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou e entrou com ela. E ela concebeu e teve um filho, e o chamou seu nome de Er. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou seu nome de Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Que Deus aplique essa porção da tua palavra em nossos corações. Irmãos, a impressão que nós temos quando nós lemos esse capítulo 38 do livro de Gênesis, parece que essa história de Judá e Tamar está fora da sintonia do livro de Gênesis. Porque nos capítulos anteriores e nos capítulos posteriores ao capítulo número 38, a Bíblia nos conta a história de José, uma história de sonho, de mover de Deus na vida de José. Enquanto José é levado debaixo da soberania de Deus, enquanto José é levado com um sonho para o Egito, a Bíblia diz que Judá, ele decidiu nesse mesmo tempo descer de entre os seus irmãos. Ele optou em não estar mais perto dos seus irmãos. Enquanto José é levado sem a sua vontade para o Egito, ele toma a decisão: eu não quero mais ficar dentro dos meus irmãos. E ele então, com a sua própria vontade, ele desce para a casa de um varão chamado Adulão. E eu fiquei pensando nisso, como que nós temos que dar importância, temos que dar valor quando nós estamos juntos, perto dos nossos irmãos. Essa pessoa que está do seu lado aí, que é seu irmão em Cristo, isso aí é um muro de oração para nós. Quantos testemunhos a gente ouve que a gente está assim, passando por um momento difícil, a gente orando por você. Tinha um inquilino uma vez lá em casa que o pessoal está falando: não aluga sua casa para aquele rapaz, não, aquele rapaz lá, você não conhece a família dele, não, a família dele não gosta de pagar ninguém, tal. E eu senti assim, eu aluguei a casa para esse rapaz. E aí o que aconteceu? Aí um dia nós estávamos no culto, dentro de uma Kombi, o irmão Noff disse para mim assim: cara, isso é um inquilino lá. Eu falei assim: tudo bem, graças a Deus, irmão. Ele falou: não, porque quando o irmão falou que precisava pegar a casa lá, eu dobrei meu joelho e falei: Senhor, manda um inquilino lá para casa, que não dê problema para ele, que pague o aluguel dele no dia, porque ele precisa daquele dinheiro. E para a glória de Deus, aquele homem ficou 3 anos na casa e jamais atrasou um dia do aluguel. Então, tem pessoas que é difícil estar na igreja, tem problema igual outro lugar, tem onde tem ser humano, dar algum problema de relacionamento, alguma coisa, mas é preferível estar aqui do que estar lá fora. É melhor estar aqui junto em comunidade, um orando pelo outro, com as dificuldades, mas aqui, pelo menos, nós estamos aqui em corpo, nós estamos aqui olhando para o outro, tendo comunhão com o outro, podendo ajudar o outro. Lá fora a gente não tem isso. Quando o dilúvio aconteceu, eu fico imaginando para aquelas pessoas que estavam ali dentro da arca, tendo que cuidar daqueles bichos, tendo aquelas dificuldades tudo ali, de relacionamento, aquele tempo todo.
De repente pode ter chegado algum ali e falar assim, ó, eu não aguento mais ficar dentro dessa arca, eu vou chegar ali e vou pular para fora. Mas quando eles chegavam lá fora, eles olhavam, um mundo todo corrompido, um mundo com cheiro de morte, era melhor ficar dentro da arca, com todos os problemas que a igreja tem, mas é melhor nós estarmos aqui na igreja do que estar nesse mundo aí fora. Mas a Bíblia diz que Judá, ele escolheu, ele decidiu descer para aquele lugar, para ficar longe dos seus irmãos. E a Bíblia diz que Judá então conheceu lá uma mulher chamada Sua, e ele já começou a cair ali, porque ele sabia que havia uma lei na época, um costume, que você só poderia casar com pessoas da sua tribo. E ele vai agora lá para lugares estranhos, caçar esposa fora daquilo, da tribo dele. A Bíblia diz que não há comunhão entre treva e luz. Porque se você procurar uma pessoa lá fora que não é da mesma fé sua, com certeza Deus pode suprir, mas você vai sofrer. Porque ela não vai pensar as mesmas coisas que você. E a gente ouve testemunho de mulheres que casou com homens que não era crente, depois os homens, os maridos não deixaram mais ela participar dos cultos porque eles não aceitavam, era bebedeira dentro de casa e vice-versa, e assim. E Judá sabia disso, ele tinha experiência do pai dele, dos avós dele, que ele tinha que arrumar uma pessoa de dentro da mesma tribo dele, e ele então desce, e ali ele vai, conhece essa mulher, e a Bíblia diz que ele conhecendo essa mulher, ele concebeu, ele continuou concebendo, e concebeu pela terceira vez, teve 3 filhos. O que nós aprendemos por aqui? Nós aprendemos que pecar é um acidente, mas você continuar no erro não tem desculpa. Porque ele concebeu, continuou concebendo, e concebeu de novo 3 vezes. Quantas vezes nós somos pegos no mesmo pecado? Você olha para a pessoa, pastor, estou passando por um momento, estou passando por isso, quanto tempo tem isso? Já tem 10 anos que eu estou nesse pecado. E Judá concebeu, continuou aí, e continuou a conceber. E a Bíblia diz que Judá teve 3 filhos com essa mulher. Um primeiro é chamado seu primogênito. E sabe o que Deus fez com esse fruto de engano? Está na Bíblia, não estou acrescentando nada. A Bíblia diz que Deus matou esse garoto, porque Deus está no texto, e concedeu ele um filho. E Deus matou ele porque as coisas que ele fazia não estavam agradando o coração de Deus. E a Bíblia não fala o que esse garoto estava fazendo, se ele era bom, se ele era ruim, que as coisas que ele fazia, mas o que fala, o texto da Bíblia fala que Deus matou esse garoto. E a Bíblia diz que o segundo. Então o que aconteceu aqui? Ele Judá arrumou uma esposa para seu filho, o mais velho, que é Tamar. E então ele fazia coisas que não agradavam a Deus, então Deus foi e matou esse jovem. Então o que acontecia? Ela tinha, se tivesse outro cunhado, ainda solteiro, esse cunhado tinha de fazer a parte do irmão com a descendência. E o que aconteceu com esse rapaz, esse segundo? Ele ia coabitar, está na Bíblia, os irmãos ficam aí abertos no texto. E quando esse aí, o segundo, ia coabitar com a mulher, com Tamar, o que ele fazia? Ele jogava o sangue fora na terra. Por quê? Porque ele falou: eu não vou dar minhas forças, porque o filho que ele tivesse com Tamar levaria o nome do outro irmão. Ele não queria ter, ele teria um filho, mas seria o nome do irmão dele. Eu não vou dar o nome, ele não queria dar o nome dele para o irmão, mas ele perdeu a descendência daquela de Tamar, era a descendência de Jesus.
E ele perdeu a oportunidade. Na genealogia de Jesus, tem um filho com aquela mulher. E muitas das vezes, meus irmãos, a nossa vida é assim. Eu só trabalho na igreja se o meu nome aparecer. Eu só faço as coisas na igreja se o meu nome aparecer. Se não tiver meu nome, eu não faço nada. Eu só canto no coral se aparecer o meu nome. Não dou a minha força para isso. E a Bíblia diz que Deus matou também o seu segundo filho. E agora então só resta o último selar. Mas o garoto ainda é pequeno. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, como o texto diz aqui, que Deus matou, é porque Deus matou mesmo. Toma cuidado, meus irmãos, porque a gente vive no tempo da graça, e a gente fica achando, Deus, a nossa morte é espiritual, mas Deus mata. Quero ser bem sincero, meus irmãos, Deus mata. Uma coisa que Deus não faz, sabe o que é? Não brinca com Deus, que Deus não gosta de brincadeira. Você pode experimentar da graça, mas não faça graça com Deus. As coisas de Deus são coisas sérias. Não brinca com Deus. Um rapazinho perto de casa. Esse rapaz tem sido nosso desde pequenos. Aí eles conhecem ele. E esse rapaz se converteu. E caminhou um tempinho na presença de Deus. Depois começou de brincadeirinha para cá. E a gente sempre falando com ele, rapaz, cria vergonha nessa cara. Toma vergonha, rapaz. Toma vergonha. Você é um servo de Deus. Você tem que tomar posição de brincadeiras, acima de brincadeira. E brinca daqui, fazendo piadinha, até que um dia, nós tivemos a notícia lá, que pegaram ele, um craqueiro, ali próximo de casa, mataram ele, fizeram covardia com ele, e fizeram isso uma tarde. Quando for achar ele no outro dia, já estava em estado de decomposição o corpo dele. E sabe o que aconteceu? Eu estava lá no sepultamento. Só o obreiro, só umas duas irmãs conseguiam ficar dentro daquela capela, que o cheiro era terrível. Experimente da graça de Deus, mas não faça graça das coisas de Deus. Então agora o menino está novo, sei lá, não pode ter que esperar o menino crescer. Então que Judá diz para Tamar, volta para casa, veste a sua roupa de viuvez, vai para a casa do seu pai, até que o menino cresça, e quando ele crescer, eu levarei para você, para a descendência continuar. E passa-se então o tempo passa, e nada de Judá levar o garoto para lá, para Tamar. Judá deve ter falado, não, nada, o menino cresceu, o menino está forte, está de maior, eu vou levar ele para aquele cascabolho agora, lá pela senhora, não, nada, deixa o menino por aqui mesmo, não vou levar nada. E ele não honra a palavra dele, que ele tinha que levar o garoto lá. E o que acontece? A esposa de Judá morre. E agora Judá está viúvo, mas a Tamar ainda está lá esperando as roupas está com a roupa da viuvez lá guardando. E a Bíblia diz no texto que Judá um dia vai subir para tosquear as ovelhas. E alguém diz: Tamar, o seu sogro vai subir para tosquear ovelhas. E ela então tira a roupa da viuvez e bota uma roupa de prostituta para esperar Judá nas portas aonde ele ia passar. Então Tamar está lá esperando que Judá ia passar por aquele lugar. E ela então coloca a sua dracma, a sua roupa, tampa-se o rosto, uma roupa de prostituta, e vai esperar por Judá naquele lugar. Meus irmãos,
E hoje, o que mais nós vemos dentro das nossas igrejas é sensualidade. Carlos, você está pegando sobre ordem e decência? Não, estou pegando o mínimo de vergonha na cara. Precisamos ter vergonha na cara. Isso aqui é uma igreja. Jesus pagou um preço por essa igreja, derramou o sangue dele por nós. Nós temos que ser diferentes. Tamar não era prostituta, ela se vestiu como uma prostituta por causa daquela situação. E nós vemos hoje, se você vai ler, vai abrir qualquer coisa na internet, o que mais tem? Sensualidade. E essa sensualidade tem chegado no nosso arraial, no nosso meio. Eu não conheço roupa santa, eu conheço ordem e decência. Uma coisa que eu acho engraçado, que as pessoas estão perdendo o temor de Deus, é que muitas das vezes, nessas redes sociais, tem pessoas que postam fotos lá, quase nuas, e esquece que muitas pessoas estão olhando aquilo lá. E às vezes homens de Deus, líderes de igreja, ainda curtem essas fotos ainda. Tamar está esperando julgar passar por ali. Aí vem julgar. E vem julgar passando. Quando ele olha para Tamar, ele fica doido. Ele faz o pedido para ela: queres deitar comigo? Mas ele não sabe que é a sua nora. Ela fala para ele: quanto você vai me pagar para deitar comigo? Quanto que é o preço? E a maioria das vezes hoje na igreja, eu só trabalho se me pagar. Se não me der recurso, eu não pago. Se não me pagar, eu não prego. Se não me pagar, eu não canto. Se não me pagar, não tem nada. Esse dia eu estava na igreja, o Adão, nós fomos lá, e o Adão havia um pregador lá. Aí o pregador foi, o irmão lá pegou, aí o pastor foi lá fazer uma parte, falou: pastor, o que aconteceu com o pregador? E não apareceu lá. Ele tinha cobrado R$4.000. Aí quando chegou lá de tarde do congresso do jovem, tudo esperando ele falou: quantas pessoas tem na igreja? Jovem adolescente. Tem uns 80, 100. Aí então aumentou o preço. 4 horas da tarde ele ia pregar à noite. Passou para 5.500. O pastor falou para o jovem: cancela que você não quer pregar. E não apareceu, falou que a esposa dele estava doente. Porque quando você estipula preço, é prostituição. Quando você estipula preço, é prostituição. Você pode falar de outro jeito, como você pode me abençoar, como você pode ajudar a minha vida, mas quando você estipula preço, é prostituição. Está lá perguntou para ele: quanto que é? Você vai me pagar. E sabe o que ele disse? Eu vou te dar uma ovelha. Vou te dar uma ovelha. Sabe o que acontece nessa situação? Que a gente pensa aqui, pior estágio que um homem pode chegar é quando ele usa suas ovelhas para pagar os seus pecados. Você quer pecar? Peque, mas não use ovelha para pagar a sua safadeza, os seus pecados. Judá estava usando as suas ovelhas para pagar os seus pecados. Ela falou assim: não quero não. Não estou querendo não. Sabe por quê? Eu não confio em você. Ela não falou para ele, mas na mente dela, que ela sabia que era o sogro dela. Eu não confio em você. Você já falou que ia trazer o menino lá, até hoje você não trouxe. Eu quero algumas coisas. O que você pode me dar? O que você pode me dar? Eu quero saber o que você vai me dar. Aí ela fala para ela, aí ele falou assim: o que você quer? E ela chega para ele e fala assim: eu quero o seu penhor. Sabe o que era isso? Era as particularidades de Judá.
era como ele era reconhecido, que era o quê? O seu selo, o seu lenço e o seu cajado. Já pediu 3 coisas que ele não podia nunca ter dado para Tamar. Mas Tamar, para ajudar, ele estava aflorado, a carne estava palpitando. Eu quero, cego, porque quando a gente está na carne, a gente fica cego. Ele estava querendo saber nem mais. Ele queria era estar deitado naquela mulher. E ela pediu 3 coisas para ele: eu quero teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Sabe o que ele fez? Toma, leva. O que a Bíblia diz? Para nós resistirmos o diabo. Mas a Bíblia diz para a gente fugir da carne. E sabe o que acontece? Às vezes nós estamos brincando com a carne. Jesus falou: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu vou tomar só um golinho de vinho? Vou ter um golinho de vinho? Não faz mal para mim, até é bom para o meu estômago. Daqui a pouco está um bebo dentro de casa, tomando 1 litro de vinho por dia. Porque sabe o quê? Eu vou tomar um copinho, porque o meu médico receitou, meu médico Jesus está na Bíblia. Depois vou tomar um cachaceiro dentro de casa. Eu vou abrir esse link aqui, só para me ver o que tem aqui. Daqui a pouco é viciado em pornografia. Sabe por quê? Deu lugar para a carne está palpitando. Judá, ele não podia de maneira nenhuma entregar o seu penhor para aquela mulher. Mas ele estava doido ali naquela situação, e ele pega então e entrega o seu penhor, os seus penhores para a mão daquela mulher. E o que significa um lenço? O que significa o selo, o lenço e o cajado para aquele homem? Primeiro, o selo. Sabe o que era o selo? Era a identidade. Era a identidade de Judá. Se ele fosse no lugar não para alguma coisa e não tivesse dinheiro, ele mostraria o selo dele lá. Ele podia comprar qualquer coisa, porque ali tinha a identidade dele. Se ele quisesse fazer comprar uma propriedade, alguma coisa, que tivesse recurso, ele mostraria o selo dele. E era igual um anel que tinha um carimbo, tinha siglas no nome dele, e ali onde ele deixava aqui, ele falava assim: Judá. Aqui está a autoridade dele, aqui está. Aqui Judá responsabilizou por essa coisa. Agora Judá não tem mais autoridade. Judá agora, se ele chegar, ele não tem mais palavra, porque ele não tem mais o seu selo. E às vezes, sabe o que acontece? Tem pessoas que você conhecia ela e falava assim: mas fulano não era assim? Não é mais. Porque perdeu a sua autoridade. Perdeu, não tem mais. Mas ele cantava bem, agora no canto perdeu sua autoridade, porque o selo era a garantia dele. E o que é o selo para nós, meus irmãos? É o Espírito Santo do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos esse selo dentro de nós. A garantia da nossa vida é o selo que Deus colocou. Nós somos pessoas diferentes. Mesmo que pessoas possam duvidar da nossa fé, mas nós somos garantidos, nós somos selados. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E o diabo quer tomar esse selo nosso, quer fazer com que a gente valorize isso. Judá então entrega o seu selo para Tamar. E o Novo Testamento diz que o selo é um símbolo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo tinha 2 ideias em mente quando falava nos termos sendo selado pelo Espírito Santo. Uma é a segurança e outra é a propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos selados e nós temos essa segurança. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus nas nossas vidas. Nós não tínhamos condições nenhuma de estar aqui nessa noite, não tínhamos mérito nenhum.
Mas Jesus Cristo nos elegeu um único voto, o voto dele, o voto do sangue dele na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós temos nosso nome escrito no livro da vida por causa de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Judá agora não tem o seu selo. E sabe o que mais que ela levou? O seu lenço. O que significa o lenço para o crente? As pessoas antigamente, às vezes a maioria que carregava lenço, eram pessoas ricas, pessoas de posses, que só carrega lenço quem chora. Quem não chora, para que vai carregar lenço? Quem não chora, para que vai carregar lenço? Só usa lenço quem chora. E o que a gente vê hoje mais difícil de acontecer na igreja? Escorrer a lágrima dos nossos olhos. Pode fogo cair, pode coisa acontecer, pode parar de falar o coração, mas nós estamos com os olhos secos, igual de coruja, porque não há mais temor, não há mais sensibilidade nos nossos corações. Falta temor na igreja, falta sensibilidade na igreja. Deus, Ele gosta de um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não despreza. O lenço era para enxugar o suor de trabalho. Está trabalhando, enxugar o suor. E às vezes na igreja nós estamos descansados, não queremos trabalhar. Precisamos quebrantar os nossos corações. Nós não queremos ver algo acontecendo em nossas vidas. Teremos que ter um coração quebrantado. Não estou aqui pregando para te emocionar, para te deixar você ficar pensando, mas tem que ser um mover do Espírito Santo. Quantas vezes, às vezes eu fui em algumas situações que a gente até sentiu vontade de chorar, mas você fica acanhado porque você não pode chorar, porque as pessoas falam, ela está em pecado, ela está chorando. Mas não, meus irmãos, se você tem que chorar, chore. A igreja é assim mesmo, é pessoas fracas, pessoas que dependem de Deus. Aqui não tem super-homem, mulher maravilha, nós aqui estamos todos nas mesmas situações de servo, e servo sofre. Quebrantamento consiste em 3 coisas. Quebrantamento é o rompimento da nossa vontade pessoal e total em rendição à vontade de Deus. Quebrantamento é o amolecimento do solo do nosso coração para que a palavra de Deus penetre e lance raízes. Uma das coisas que nós precisamos, não podemos ter no nosso coração, é vir para a igreja armado, não com revólver, mas armado de coração. Quem vai pregar? Quem vai pregar? Alguém? Não. Quem vai pregar? Roberto? Vai dar aula na escola bíblica? Não. Não vou ter? Não vou ficar pergunta da aula. Quem vai cantar? Quem vai cantar? A irmã de Juraci? Não gosto dela, eu gosto da Juraci cantando. A gente já vem armado para a igreja. Nós temos o solo do nosso coração. Tem que estar um solo fértil, um solo onde que a palavra de Deus possa brotar, e a gente sair daqui nessa noite com um solo fértil, com o nosso coração desejoso, de dependente de quem seja que for pregar a palavra de Deus. Nós temos que pedir, Senhor, fala comigo através dessa pessoa, quem quer que seja, qualquer que esteja cantando, ou louvando, ou fazendo qualquer coisa para Deus. Davi escreveu diversas vezes
sobre o quebrantamento em seu salmo. Ele falou da proximidade de Deus para com os que estão quebrantados, sacrifícios agradados a Deus com o espírito quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Davi sempre estava tocando nessas situações. E outra coisa que Tamar levou de Judá foi o seu cajado. Sabe o que significa o cajado? Ela levou com ela a autoridade de Judá. Judá agora não tem mais autoridade. O cajado era o símbolo da autoridade para ele. Agora Judá não tem mais autoridade. Aquilo que ele fala entra no ouvido e sai do outro. Ninguém dá mais confiança para ele. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca pode perder a sua autoridade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que perde a sua autoridade, acabou. Principalmente dentro dos nossos lares. Nós, homens, como sacerdotes do nosso lar, nós temos que ter autoridade no nosso lar. Irmã, você é uma irmã crente, serva do Senhor, lavada pelo sangue do Cordeiro. Deus nos deu autoridade pela nossa família. Você, é claro que você vai ser autoridade, usar de autoridade dentro de sua casa, mas, irmãs, a Bíblia diz que você tem que ser submissa a seu marido. Porque se você não for submissa a seu marido, você vai tirar a autoridade dele. Você vai estar sendo usada pelo inimigo para tirar a autoridade do seu esposo dentro da sua casa, perto dos seus filhos. Você vai estar colaborando para que seu esposo, seu marido, seja um forte dentro de casa. Aquela situação lá de seja a sua palavra se ensina ou não, que passar disso que você tem esse marido, olha lá o contexto, sabe quem está falando sobre o ali? Casamento. Casamento. Sabe por quê que a gente vive no nosso dia hoje? Casei hoje. O que você tem para ver? Não gostei daquilo, separa, vamos lá. Não deu certo. Compatibilidade de gênero. Não combinei você não, vai para outro, caça outro, caça outro. Mas eu glorifico a Deus, porque há 62 anos atrás, um dia que eu fiquei sabendo que a irmã Tina e o irmão Miranda estavam completando 62 anos de casado, porque ele chegou lá, perto das testemunhas, perto do pastor, de quem foi que fez ele, deu a palavra para mim, a Tina para mim, até Deus levar a gente para o céu. 62 anos de casado. Temos que olhar para essas pessoas aí e ter vergonha na cara. Escolha com quem você vai casar, para depois você não ficar aí separando. Isso é uma vergonha no meio da igreja. Tantas coisas acontecendo. Eu louvo a Deus pelo Casimiro, pela Luísa e outros aí que tem muitos anos de casado. E nós que somos jovens, estou aqui completando a Bíblia 15 anos, mas que Deus dê muitos anos de casado para mim e para ela, porque eu não quero envergonhar. Agora eu comecei a namorar a Bíblia com 15 anos, 16 anos, quando ela estava novinha. Agora a gente está ficando mais velho, mais de idade. Agora eu pego e expulso ela de casa, não quero mais ela. É uma canalice isso, é uma molecagem. Se você casou, assumiu, vai até o fim, meu amigo. Honra com o teu compromisso. O seu lar tem dificuldade, o meu também tem. Mas Deus está conosco, Ele vai suprir as nossas necessidades. Porque o mais comum é eu mandar ela de volta para a casa dele, eu para mim. Mas não. Se Deus uniu, não separa o homem. Seja o Senhor dizer sim, sim ou não, não. Se não quer, não casa, porque depois de casar é até morrer.
depois perde a autoridade. Aí depois quer pregar. Se vai pregar, não tem mais como. Vai falar de família como? Se não sustentou nem a sua família. Judá perdeu a sua autoridade. Tamar levou o seu selo, levou o seu lenço e o seu cajado. É irreconhecível agora Judá. Ninguém conhece mais Judá. Tudo que Judá tinha foi levado. E o que acontece? As coisas na vida, o tempo passa. O tempo passou. E Judá desceu, satisfeito. Aí ele chegou lá embaixo, o que ele disse? Chegou com um amigo dele e disse: pega uma ovelha ali, pega bem caprichado, e vai lá que tem uma prostituta lá, e entrega a sua ovelha para ele. Pega o meu selo, o meu lenço e o meu cajado. O rapaz bota a ovelha nas costas e vai lá entregar para pegar. Chegou lá, o caboclo bota para ajudar. Ele não prostituta, não dá. Que isso, rapaz? Eu fui lá agora, decide lá agora, rapaz. Não tem nenhuma mulher, não. Volta lá. O Judá volta, chega lá, não tem não. Ele falou: e agora? Estou sem meu selo, estou sem meu lenço, estou no meu cajado. E na hora que alguém perguntar para mim alguma coisa, eu estou vivo. Judá, se o seu selo tivesse saído do lado dos seus irmãos, você não estaria passando por isso. Se você pudesse voltar para junto dos seus irmãos, Pai, você não estaria passando por isso. Judá, você teria que voltar para casa dos seus irmãos. Judá, para que você pudesse sair de perto dos seus irmãos? Agora você não tem mais lenço, não tem mais selo, não tem mais cajado. Perdeu tudo. O tempo passa. O que acontece? Alguém diz: Judá, a sua nora está grávida. Que isso? Ela está grávida. Ela está grávida. Ele fala assim: manda buscar agora, que a gente vai apedrejá-la e matá-la. Vamos queimar ela, que ela se prostituiu. Ela adulterou. Nós vamos queimar e matar ela. Vamos matar. Traz ela para a gente queimar, para a gente tacar a pedra nela. Aí daqui a pouco os outros vão lá e fazem o quê? Traz Tamar. E ela falou assim: quando ia começar, ela falou assim: espera, só um pouquinho. O homem que me concedeu reconhece aqui essas 3 objetos, vocês vão descobrir quem é. E ela entrega o selo, o lenço e o cajado. Quando o Judá olha aquilo ali, ele fica doido. Porque ele pertencia a ele. Aí ele quebranta. Porque da mesma forma que eu ou você, o juízo das pessoas, o mesmo juízo será colocado sobre nós. Os irmãos lembram de Davi? Davi pegou aquela situação toda lá, com aquela mulher, aquele negócio todo que a gente sabe. Daqui a pouco o profeta chega até dele e fala assim: tem um homem aí que tinha várias ovelhas. Ele podia ter todas, mas tinha uns que tinham que fazer dele, só tinha uma só. O que acontece? Ele foi lá, que ele se tinha muito, e papou aquele que só tinha uma. O que Davi falou assim: quem é esse homem? Então vamos mandar matar ele. O profeta: esse homem é você. Esse homem é você. Se Deus desse o microfone, se o pastor desse o microfone de muitos que foram excluídos por aqui. Às vezes a gente levanta a mão para excluir pessoas, mas nós estamos pior do que as pessoas estão sendo excluídas. Se
Cesse o microfone na mão dessas pessoas, para elas se defender do que elas precisavam. Eu estou dizendo aqui que a gente tem pessoas que não precisam ser julgadas, tem, mas temos que dar oportunidade para elas se defenderem, porque o mesmo juízo que nós usamos contra elas será usado contra nós. Não está na Bíblia, mas a gente pesquisando, Judá tinha dado uma desculpa, que ele tinha esquecido as coisas dele assim. Imagine a cara dele agora, quando Tamar entrega para ele o selo, o lenço e o cajado. Acabou com ele. E sabe o que ele diz? E ele diz assim: e aconteceu, e conheceu Judá, e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E a Bíblia diz que nunca mais Judá a conheceu. Acabou, Tamar, nunca mais. Eu errei com você, mas nunca mais eu quero saber de Tamar na minha vida. Ele reconheceu que ele errou e mandou um recado para ela: Tamar, cessou, não quero mais nada. E assim nós temos que ser, selar as brechas da nossa vida, zerar as brechas da nossa vida. Acabou, Tamar, não tenho mais relacionamento contigo, reconheci que eu errei, não quero mais nada contigo. Sabe o que nos prova que Judá retornou aos braços da sua família, de seus irmãos? No capítulo 43, eu quero encerrar por aqui. Olha o que diz o verso 43. Capítulo 43, verso número 8. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, seu irmão mais novo, e levanta-nos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem eu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador do meu irmão, eu serei fiador por ele, da minha mão o requererei. Se acontecer alguma coisa com o menino, com Benjamim, eu sou responsável. O Judá atrás, que não tinha responsabilidade, agora assume responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com o menino, eu sou responsável. E assim que é com Deus nos restaura. Eu tenho, agora Judá tem responsabilidade. Voltou os seios da sua família. E diz mais o texto: se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei eu réu do crime para contigo para sempre. Judá, louvado seja Deus que voltou para os braços da sua família, por meio dos teus irmãos. Louvado seja Deus que Judá lá atrás não tinha responsabilidade, fazia muita coisa errada. Agora Judá tem responsabilidade, voltou, é um homem de novo, tem autoridade. Meus irmãos, para isso tudo que eu falei nessa noite, é só para nós pensarmos que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele quer tomar, ele quer tirar de nós o nosso ser, que é a nossa identidade com Deus. Ele quer tirar de nós o nosso lenço, que é uma igreja de nariz em pé, que quebranta a mão poderosa de Deus. E Ele quer tirar do nosso meio a autoridade. Essa palavra nessa noite é para todos nós que estamos aqui nessa noite, sabe o quê? Ficar esperto, ficar ligado, para nós não perdermos o nosso ser, o nosso Deus e o nosso cajado. Que Deus assim nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Desça.